Pra quem se dedica o campeonato? Eu dedico pra mim mesmo, pô. Foi o que eu ganhei, pô. Vou dedicar pra quem, pô? As coisas que eu sei do Nelson Piquet, dessa figura Nelson Piquet, fazem dele qualquer coisa menos uma pessoa antipática. Certamente um momento que mudou a minha vida e que só ocorreu pela relação construída com o Nelson ao longo desses anos. Um cara tido como avesso à imprensa, e não dá para negar que ele é difícil mesmo, mas que sempre foi muito correto e atencioso com quem ele confia. Piloto espetacular e ser humano excepcional. Meu nome é Nelson Piquet Souto Maior. Nasci no Rio de Janeiro em 17/2/52. Muito prazer. Eu tô cagando que pensam de mim. Está quase completando 73 anos e com muita história na bagagem. O Foca Notícias vai te trazer hoje fatos e causos do início da carreira de Nelson Piquet e da conquista do primeiro título em 1981. Mas o mais legal é ver os outros profissionais que conviveram e convivem com ele falando desse cara. Ele não é nada dessa história de antipático, uma pessoa. Uma vez eu estou voltando, não lembro direito de que corrida, e por acaso o Nelson estava voltando para o Brasil também. Ele desembarcou do avião com duas rodas de cadeira de rodas na mão. Aí quando eu vi aquilo, eu falei assim, Nelson, por que você não despachou isso, né? Ele falou assim, não, isso aqui eu estou trazendo para uma pessoa que me pediu, é muito importante, é uma roda especial para a cadeira de rodas dele, que aquela pessoa tinha algum problema específico, que eu não sei qual é, ele ficou de trazer duas rodas de cadeira de rodas e trouxe na mão para não correr o risco de perder a bagagem, de extraviar, sei lá o quê. Então o Nelson tinha dessas coisas, tem dessas coisas até hoje, é um grande coração, é uma grande pessoa, piloto espetacular e ser humano excepcional. Talvez poucos saibam, mas Piquet só foi pra frente no automobilismo por causa de um outro esporte. Fui pro Guarujá de fim de semana e tudo, e aí comecei a jogar tênis com esse pessoal e tudo. Eles viram que eu jogava muito bem. O pai desse meu amigo, a família Prado, me ajudou a conseguir os patrocínios para vir para a Europa correr de Fórmula 3, então o tênis ajudou nesse ponto. Ele, como tenista, era primeira classe nos Estados Unidos e ele abandonou tudo para correr de automóvel. A única coisa muito boa, que desse tempo que eu fiquei nos Estados Unidos, eu tinha uma classe, né, durante todos os dias, chamava Auto Shop, que eu aprendi tudo sobre mecânica, soldar. Foi ali que eu me apaixonei pela mecânica. E quando eu voltei para Brasília, como a gente não podia sair de casa depois das 6 da tarde, meu pai era regra em casa, eu comecei a fazer todos os cursos noturnos, né? No Senai, no Senac. A tal família Prado conseguiu a Arno e Brastemp para patrocinarem o Nelson na Fórmula 3 inglesa. E foi um belo empurrão que ele teve, principalmente porque era uma época em que o piloto tinha que se virar praticamente sozinho. Comprou carro ruim, trocou de chassi para conseguir melhores resultados, foi campeão da Fórmula 3 em 78 e o inevitável aconteceu, a chegada na Fórmula 1. O Bernie cruzou comigo e falou, quero conversar com você, conversou hoje à noite lá no hotel. Me deu o nome do hotel. Eu cheguei lá e ele falou, você quer guiar para a Brabham no ano que vem? Falei, quero. E é um contrato de 3 anos. Falei, tá legal. Então você tem que assinar aqui. Aí me deu, você sabe ler inglês? Eu falei, sei, mas assina o que você quiser. Eu falei, então você tem que falar, eu li e entendi. Eu falei, eu li, entendi, escrevi, assinei. Ele falou, você quer saber quando você vai ganhar, não? Eu falei, não. E daí, para a conquista do título de 1981 foi um pulinho. Mas com algumas sacadas que só quem conhece de mecânica de pilotagem consegue pôr em prática. E quando se junta tudo isso com um Gordon Murray cheio de vontade de vencer, aí não tem pra ninguém. Nós temos que diminuir o perfil do carro. Aí afinamos as rodas, botamos as rodas quase 1 polegada mais para dentro. Tiramos os espelhos retrovisor, fizemos 2, não tinha regulamento para espelho retrovisor, fizemos 2 espelhos retrovisor de Araldite, desse tamaninho assim. Tirei o extintor, cheguei o extintor para frente, arriei mais aonde eu sentava.
Meu carro ficou 12 km mais rápido que todo mundo na reta. Eu ganhei a corrida rindo, né? E todo mundo achava que era o motor, então desmontaram meu motor todo. Nós inventamos o balanço do freio dentro do carro. E eu regulava todas as barras estabilizadoras dentro do carro. Eu me lembro que até por causa disso o ambiente da Brabham era muito legal de se frequentar. No boxe os mecânicos ouviam rock and roll o dia inteiro. E quando eles vinham para o GP do Brasil, nós saímos juntos todas as noites. Como eles adoravam o Rio de Janeiro. Foi isso o que ajudou a Brabham a conquistar campeonatos mesmo em anos em que ela não tinha o melhor carro. Como em 1983, por exemplo, que é uma derrota que até hoje o Prost e a Renault não engolem. Eles estavam mandando no campeonato, tinham o melhor carro e perderam para a Brabham do Nelson Piquet. O tempero dessa história está na BMW, que também era uma fornecedora ousada, que queria inovar e que mudou o campeonato a partir do GP da Itália. O Nelson conta que na quinta-feira daquele grande prêmio da Itália, o Paul Roche, engenheiro bastante respeitado da BMW, chegou em Monza com uma maleta, tirou de dentro da maleta uma peça pequena que era o novo turbo. Eles colocaram no carro e quando o Piquet foi para a pista, ele falou: caramba, vamos ganhar o campeonato. Tá aí, histórias que só quem esteve ao lado de Piquet pode contar. Mas me diz aí, você ainda acha o Piquet só um chato, arrogante? Ou ele foi um piloto genial nas pistas? Comente, compartilhe e curta o Foca Notícias. Até mais!